Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora na nossa terceira mesa do segundo Pluralidades Poéticas, sobre o tema deste ano do evento da Poesia e Transformação. E na mesa 3, a gente vai estar com o subtema Literatura e Relações Interartes. Eu chamo para mediar essa mesa a pós-graduanda Heloísa Amada Leite. Por favor, Heloísa, é com você esse momento. Obrigado. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a todos da organização por nos unirem aqui, a todos os participantes da mesa e todo mundo que nos acompanha pelo YouTube. Nós vamos, então, começar com o trabalho do André Goldfeder, que é intitulado Teatros da Poesia, Paulo Leminski, Ana Cristina César e Stéphane Mallarmé. Eu gostaria que você se introduzisse rapidinho e se organizasse pela apresentação nos 20 minutos. Maravilha, obrigado, Heloísa. Já vou compartilhar a tela. Bom, agradeço pela organização também e parabenizo pela organização nesse momento. Finalmente a gente pode estar um pouquinho mais junto, pelo menos aqui ainda. Sou pós-doc no departamento e a gente, como pós-doc, acabar não tendo contato com a pós-graduação, né? Porque a gente só dá aula na graduação. Então, achei uma excelente oportunidade de entrar em contato um pouco mais com a pós, e parabéns por esse evento muitíssimo interessante para o campo da poesia e das relações entre artes. Esse texto que eu vou apresentar é originado desse ensaio aqui que eu fiz, o Estrelas de Letras, está na Elira, como vocês preferirem. Vocês podem depois dar uma conferida lá. Deixa eu também marcar o meu tempo para ajudar a não me embananar. Vamos lá. Bom, queria falar das relações entre poesia e interartes a partir do campo do teatro, um certo campo expandido do teatro, que justamente, como vocês vão ver, coloca em questão a relação entre artes e o problema da especificidade, né? Quando a gente fala em teatro, eu gosto de pensar o teatro como um aporte interessante para a literatura, principalmente a partir de uma potencialização de alguns paradoxos que se encontram no discurso literário, na enunciação literária. O primeiro deles tem a ver com a relação entre dizer e mostrar, né? Na literatura, a gente sempre constrói vozes, constrói corpos, mas mantém esses corpos como potencialidades imaginárias, como feixes de traços imaginários, né? O corpo, na verdade, é uma espécie de harmônico secundário, para falar musicalmente, né? Um revérbero da voz. Já no teatro, a princípio, nós temos, na maioria das vezes, a dimensão ostensiva da visão, né? Nós temos um discurso, um fluxos de fala, e atravessando esse esteio visual em que a gente vê os corpos, né? Já deixo claro aqui que o que mais vai me interessar é, por exemplo, com Samuel Beckett ou com Ana Cristina César, muitos autores e autoras, sobre como é possível no teatro criar descompassos e decalagens entre o escópico e o aural, entre os fluxos de fala e os corpos que são os suportes desses fluxos de fala, né? No teatro também a gente tem uma questão básica, que é a relação entre texto e cena, né? Gosto de brincar com uma analogia de que é a relação entre alma e corpo. A alma do texto, que sempre foi, até quase finais do século XIX, identificado com o fenômeno teatral em si. Teatro era texto durante muito tempo. E, de outro lado, nós temos a cena, né? Esse corpo, esse algo concreto que realiza, materializa, encena essa dimensão de pura virtualidade ou pura potencialidade que é o texto, né? Lembro que teatro, a palavra ocidental para teatro, teatron, vem do grego, né? Teatro vem de teatron, lugar de onde se vê, né? Inclusive ligado à etimologia de teorem, olhar para, especular, tem a ver com teoria. E tudo isso para falar do teatro como um meio compósito, né? Que acho que já começa com o fato, um pequeno paradoxo do teatro, de que teatro foi muito tempo considerado texto. No século XX, essa hegemonia absoluta do texto é radicalmente posta em questão, né? E de todo modo, a gente fica com uma dimensão que é uma espécie de entrelugar
que tem a ver com o fato de que textos já encenam, né? Textos produzem organizações com diferentes parâmetros rítmicos, métricos, visuais e assim por diante, que já criam algo da ordem da ópsis, né? Do espetáculo ou da cena, né? O Philippe Lacoulabach, por exemplo, vai falando inclusive sobre o Mallarmé, de um arquiteatro, quando ele diz, né, o teatro implica uma cena, né, implica um corpo, vamos dizer, mas essa cena, a mise en acte, a enunciação, é sempre anterior à mise en spectacle. Ou seja, a gente não precisa falar em cena apenas como uma materialização física de um texto. A gente pode dizer que um texto cria a sua boca, um texto cria os seus corpos, cria suas dinâmicas de movimento. Esse é um pouco o pressuposto do que eu vou expor aqui para vocês. Sobre a questão do teatro como meio compósito, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas ali, na meados do século XIX, sobretudo na virada do século XX, né, nas 30 décadas da segunda década do século XIX, o teatro começa a se aproximar fortemente de outras artes. Na verdade, desde o Renascimento, o teatro já tinha essa vocação de convocar diferentes esferas da arte e integrá-las de alguma maneira, né? Caso paradigmático no século XIX vai ser o Wagner, né, que pensa a obra de arte comum ou total como um modo de integração de diferentes artes, porém com uma entrada essencialista com conotações potencialmente autoritárias. Podemos discutir isso depois. Mas, para terminar essa parte introdutória e encaminhar para o que eu gostaria de encaminhar, eu chamo a atenção para esse livro aqui, do Martin Puchner, interessante, né? Stage Fright, Modernism, Theatricality and Drama, em que ele vai trabalhar com essa noção de antiteatralidade. Ele mostra basicamente como um aporte fundamental da construção de discursos modernistas da literatura, o Mallarmé, a Gertrude Stein, o Joyce, o Yeats, o Beckett, e em outro artigo muito interessante, o Kafka, se nutriram muito fortemente do diálogo com elementos teatrais, porém revertendo de alguma forma a integridade desses elementos teatrais, né? Depois eu posso falar um pouquinho, mas a imagem que eu acho mais rápida é a Gertrude Stein, que faz peças de uma página sinfônicas em que as rubricas falam, em que um número é um personagem e assim por diante, né? Gostaria de sintetizar isso que eu estou falando com algo que me preocupa, no bom sentido, né, que me interessa para o Leminski, para a Ana Cristina, que é a ideia de que o teatro trabalha tanto com uma ideia de integração de diferentes registros artísticos, quanto esse teatro que eu estou pensando aqui para a poesia, né, e no teatro modernista, por exemplo, também com uma dinâmica de decomposição, né, que é o que eu comecei falando, basicamente. Para mim, interessa muito como a integração entre diferentes aportes artísticos no fenômeno teatral também pode passar por processos de decomposição, né? Separação entre a voz e o corpo, acho que o Beckett é um claro exemplo disso, a separação entre o movimento da fala e a fixidez do corpo, e assim por diante. Lembrando que no teatro nós temos, além de tudo isso, figurinos, luz, música, o aspecto pictórico, uma série de parâmetros que podem ser agenciados de modo integrado e, às vezes, simultaneamente em decomposição, né? Lembro, finalmente, que encenação é algo que sempre existiu, né? Para a gente falar de teatro, a gente tem que falar de pôr em cena, mas a encenação como uma arte autônoma, ela nasceu no final do século XIX, né? O marco mais comumente apontado, é 1880, com o Zola e com o André Antoine. Bom, tudo isso para... tá aqui. Tudo isso para chegar aqui. Este poema do Leminski, que eu vou ler em conjunto com o poema da Ana Cristina César. Leio uma primeira vez o poema do Leminski, do Caprichos e Relaxos. Não sou o silêncio que quer dizer palavras ou bater palmas para as performances do acaso. Sou um rio de palavras. Peço 1 minuto de silêncios, pausas valsas, calmas penadas e um pouco de esquecimento.
Apenas um, e eu posso deixar o espaço e estrelar este teatro, que se chama Tempo. Um poema de autodeclaração de princípios da poesia, que gira em torno de uma espécie de salto transdimensional. Poesia que se liberta da hegemonia do espaço e corre em direção a um outro estatuto do texto poético, que seria o tempo. E, mais especificamente, o tempo atravessado pelo espaço. É o contrário, na verdade, o espaço atravessado pelo tempo. Valéry Novarina vai falar, tem uma frase interessante, que é de que o teatro não é nada mais do que a multiplicação do tempo pelo espaço. Né? Então, aqui, quero começar, né, dizendo que esse sujeito se apresenta, né, por uma negativa, que é: não sou certo tipo de silêncio. Não sou o silêncio que quer dizer palavras. Podemos, assim, pensar, por exemplo, em outro poema do Leminski, né, o que quer dizer diz, que tem o que o Leminski chama de a vírgula silenciosa, né, o que quer dizer, vírgula, diz. O que faz a gente ler na página, visualmente, um vocativo. O que quer dizer, diga. Mas, ao mesmo tempo, pensando na sílaba silenciosa que ele comenta em muitos poemas, nós podemos ler sem a sílaba e ler que o que quer dizer diz. Ou seja, o sentido pode ser produzido, mas o querer dizer já é um fazer, que se institui por si. O que quer dizer diz, não fica tentando criar um sentido e assim por diante. Não sou o silêncio que quer dizer palavras, não sou um silêncio meia boca, um silêncio que, na verdade, quer sintetizar, ser sintetizado em um sentido unívoco. Né? Ou bater palmas para as performances do acaso. E com bater palmas para as performances do acaso, falando de silêncio, do poema visual, não podemos não convocar o Mallarmé. Né? Gosto sempre de fazer isso com os alunos, com a página em branco. Né? Esse pequeníssimo, entre aspas, problema da poesia moderna que foi legado para a gente. Né? Poeta do acaso, do lance de dados em circunstâncias eternas, e assim por diante. Lembrar um pouquinho aqui, né, os manuscritos do lance de dados não jamais abolirá o acaso, estão na internet, fácil de ser encontrado. Lembrar para vocês aqui, né, o lance de dados e a explosão poética que o Mallarmé opera, criando as pictocoreografias, as coreografias de pensamento no espaço da página, né, que franqueia a fronteira do verso, sem deixar de dialogar com o verso metrificado. Né? O Meia-Sul fala que, na verdade, o lance de dados inteiro, na verdade, é um dístico que está sendo, não lembro agora a expressão, mas que está sendo sobredeterminado, de alguma maneira, em diferentes acontecimentos poéticos. Né? Mas acho que a gente não pode não falar no Mallarmé aqui. Né? Uma maneira de pensar nesse poema do Leminski, ao qual eu já vou voltar, tem a ver com a trajetória do Leminski, né? Trajetória de um poeta que nasceu concreto, vamos dizer, e operou uma síntese entre o concreto e o marginal, entre a poesia construtiva e uma poesia que busca contaminar as formas com os influxos da vida, para usar essa palavra guarda-chuva que mais atrapalha do que ajuda, mas que a gente entende ainda. Né? Durante muito tempo, escrevi no espaço branco da página, a página do livro, da revista, a página do pôster. Agora eu poeto no tempo, na substância fugaz da voz, na música, na cadeia de sons da vida. Então, esse poema, de certa forma, é sobre o caminho do meio, que é um caminho do meio indireto. Novamente citando o sujeito indireto do Leminski, um lá do meio. Né? Lá do meio ou lá do meio. Né? Essa terceira via que o Leminski e a Ana Cristina também construíram ao seu modo com relação a essa cisma da poesia brasileira, né, que nosso professor Marcos Ciscar formulou muito bem no clássico artigo dele, que fala dessa polarização do campo poético brasileiro nos anos 70 entre poesia concreta e poesia marginal. Com isso, eu volto para o poema, fazer uma análise mais ou menos rápida, né? Porque quando nós temos um sujeito que se apresenta como pela negativa, como um silêncio que é um silêncio que não se quer, um silêncio direcionado à produção de sentido, ou seja, um silêncio talvez puro, silêncio pelo menos radical, nós vemos na sequência silêncio que não quer bater palmas para as performances do acaso.
em que a gente nota simultaneamente o Mallarmé, né, com a questão do acaso, e a palavra performance, que num outro ensaio críptico do Leminski, ele usa justamente essa palavra para falar que a linguagem produz performances, ou seja, pega o meio, o campo artístico da performance, que representa mais sucintamente, explicitamente, a explosão das formas construtivas tradicionais, e joga isso para o outro lado, justamente para dizer que um texto não precisa necessariamente ou ficar nas formas construtivas puras, ou se abrir totalmente a essa ficção nominativa chamada vida, mas pode produzir a performance como performance textual. Com o pequeno detalhe de que bater palmas para as performances do acaso significa justamente acabar com o silêncio. Né? O paradoxo é este, que eu gosto de dizer de duas formas. Uma, chegar ao silêncio na poesia é um paradoxo em termos, porque a poesia é feita de palavras. Começou o poema, você já não está mais em silêncio. Ao mesmo tempo, se você faz isso daqui, você coloca uma página em branco em um poema, você já está automaticamente citando Mallarmé, né? Ou seja, produz-se, sentido é produzido não só a partir de palavras, nessa oposição que a gente está falando com o silêncio, mas também no entremeio. Então, na segunda estrofe, o Leminski, o sujeito da enunciação, vai começar a se apresentar a partir de uma afirmação. Né? Sou um rio de palavras. Convoca a dimensão da duração, do tempo. Né? E um fluxo, que é um fluxo múltiplo. Né? Não é um silêncio, mas são silêncios. Novamente, um paradoxo. Não um minuto de silêncio, que todo mundo sabe o que quer dizer, né? Tem um símbolo claro do minuto de silêncio, a homenagem a mortos, mas um minuto, uma pausa, uma ausência composta por múltiplos silêncios. Pausas, valsas, calmas penadas. Né? Pausas, algo da ordem da dança, o oposto da pausa, de certa forma, que também lida com a valsa. Calma, um tipo de situação de disposição expectante, mas já em movimento, porém são calmas penadas. Tanto a fantasmagoria do que não se apresenta em presença explícita, concreta do poema, quanto pequenos lances de escrita. Calmas penadas. Né? E um pouco de esquecimento. Um pouco de esquecimento eu acho absolutamente fundamental, e a gente pode ler de algumas maneiras. Né? Continuo aqui, para terminar essa análise, por esse verso. Né? Um pouco de esquecimento, já que estamos na duração. No regime da duração, na música, por exemplo, ao contrário de um poema concreto, de uma pintura, a música precisa apagar o acontecimento imediatamente anterior para que o ouvinte possa escutar o acontecimento presente. Vocês que ainda não anotaram o que eu falaram, já esqueceram de algumas coisas que eu falei, e só há memória porque há esquecimento. Por outro lado, tem uma outra maneira de ler esse esquecimento, quando a gente lê apenas um, e eu posso deixar o espaço e estrelar este teatro que se chama tempo. Né? Apenas um, podemos ler como apenas um esquecimento, ou apenas um sujeito. Uma contradição performativa com o resto do poema inteiro, que se mostrava um sujeito ou um silêncio múltiplo. Né? E agora se mostra como um sujeito uno, que é nada mais que uma contradição performativa. Já sabemos que esse sujeito não é uno. E estrelar este teatro que se chama tempo. Né? Então, eu leio esse um pouco de esquecimento também, como esquecimento no sentido que traz a gente para a questão da transformação, que está aqui no nosso seminário e no congresso em si, que é o franqueamento dos limites da página, os limites do estatuto do poema. Um pouco de esquecimento de, vamos dizer assim, esquecer que isso aqui é só um poema e encenar que esse poema pode ser teatro também. E agora faço um comentário muito breve da Ana Cristina, a gente pode continuar conversando no debate, né? Aproximando um texto do Leminski, em que o tema astral sobre o Mallarmé, sobre essa questão, que ele vai dizer: a estrela é distância, a esperança, espaço que vai entre o desejo e o objeto do desejo, entre o relativo e o absoluto, entre o mundo físico e o mundo totalmente humano do signo, isto é, da cultura. E para ir rápido aqui, não atrapalhar nosso tempo,
já remeto vocês a essa fala da Ana Cristina César também sobre o Mallarmé, né? Que é basicamente o que eu entendo como o paradoxo da encenação do poema que se quer encenar como teatro, né? Por um lado, texto é só texto, nada mais que texto. E ela diz, que tragédia. Por outro lado, todo texto desejaria não ser texto, desejaria ser mais do que texto. Ou seja, o texto pode se encenar como mais do que texto, pode se encenar como dança, como nesse outro poema da Ana Cristina César, Le Ballet de l'Opéra Rio, que vai encenar justamente o poema como um discurso que se faz no pretérito imperfeito, com o desejava, desejo como espaço de latência, como abertura de um fluxo de possibilidades em direção ao objeto ausente, senão o desejo se satisfaria, não existiria mais, né? Tudo aqui é no pretérito imperfeito. Queria, e ao mesmo tempo a gente lê o poema e vê que o poema faz justamente aquilo que ele declara não poder fazer, que ele apenas queria fazer, que é construir o poema como dança. Vou terminando aqui, lendo o poema, e depois a gente conversa mais para frente. Le Ballet de l'Opéra Rio. Dos bastidores, perde-se a ilusão do transe. Mas hoje eu queria escrever do meio de luzes que só a plateia visse. Desejava um palco puro, pura perspectiva de plateia. Desejava escrever com violência para consolar-te. A violência com que, imaginamos, os bailarinos fetichizados se erguem em êxtase, em transfiguração. Enquanto que esse movimento todo que não aconteceu, que era apenas desejado, acontece no singelo corpo do poema na página. Paro aqui porque deu 20 certinho. Obrigado. Obrigada, André. A gente continua a nossa discussão daqui a pouco. Maravilha. E agora eu convido o Gabriel Moraes Medeiros, que vai apresentar o trabalho intitulado Temporalidades da Prostituição, na obra de Roberto Bolanho. Gabriel, fica à vontade. Obrigado, Heloísa. Colegas presentes aqui, boa tarde a todo mundo que está assistindo e agradeço ao Plupo essa possibilidade de apresentar essa fala e também a minha orientadora, a professora Miriam Garrett, que revisou o texto que eu vou ler. Eu vou fazer uma leitura, pessoal, assim eu me controlo melhor com o tempo, tá bom? Então, eu já estou aqui de olho no cronômetro. E gostaria, então, de discutir algumas questões sobre as temporalidades da prostituição, o cronotopo da prostituição, se a gente pensar num termo bakhtiniano, que vale bastante para não só para a literatura, como para outras representações artísticas, como para a pintura, a partir, principalmente, de um livro componente de La Universidad Desconocida, do Roberto Bolanho, chamado Mi Vida em los Tubos de Supervivência. Então, eu começo agora a leitura e, mais uma vez, obrigado a vocês pela atenção. Temporalidades da prostituição na obra de Roberto Bolanho. No bloco de poemas agrupados em Mi Vida em los Tubos de Supervivência, componente de La Universidad Desconocida, o motivo da viagem será constante. Os viajantes não serão hedonistas, que viajam por lazer, nem peregrinos que o fazem por uma revelação ou por um suposto dever moral. Tampouco serão mercadores que se deslocam por dinheiro. Diferentemente desses três tipos, que supõem de certo um fim, um ponto aonde se chega, um tempo, um espaço pré-concebidos, os viajantes de Bolanho são exilados, foragidos, vendedores ambulantes vigiados pela polícia, camelôs, poetas pobres e anônimos, loucos, vagabundos, andarilhos, imigrantes forçados à clandestinidade, assassinos de Sonora e sul-americanos expostos aos azares e intempéries do continente europeu. Sudamericano em tierra de godos, como diz Bolanho num poema. As vezes em que eu citar em espanhol são versos e passagens do Bolanho. Tais viajantes bolanianos se caracterizam por não terem um telos, por não o terem de distintas maneiras. Como o demônio, andam a esmo.
Se considerarmos que o turista consumidor é a síntese do mercador e do hedonista, e a paródia do peregrino, os personagens errantes serão, na poesia de Bolanho, seu contrário. Serão o que poderíamos caracterizar como negativo dos turistas, os contra-turistas. Habitantes do tempo do acaso, o mar lhes metaforiza os naufrágios e a sorte aleatória. Por isso as fossas, os lagos de desaparecimento, as águas sombrias, as depressões marítimas são imagens reiteradas em Mi Vida, em Los Tubos de Supervivência. Nesse plano de desolação aquática, as prostitutas são aparições visíveis. Na contradireção das sereias, não são terríveis, porém tristes e alviçareiras. Irmãs dos poetas, as putas viajam no território de El Infierno de las Putas. Elas compartilham com os poetas os seus caminhos randômicos, enquanto se escondem por paragens oníricas e pervagam pelo inferno. Como viajantes, vagantes através do caminho dos cachorros, as putas são iguais aos poetas, são seu espelho, sua carne. São contraturistas dos pesadelos, que seguem sem direção, em direção ao fundo da noite, conforme anuncia a epígrafe dessa seção da coletânea. As putas não são sereias, mas mergulhadoras. Nesse raciocínio, a imagem final de Mi Vida, a do mergulhador morto, que metaforiza a própria poesia, aplica-se tanto à prostituta quanto ao poeta. O tempo de ambos é o do mergulho na treva, na cratera. Logo, as especialidades dessas submersões serão aqui conduzidas por uma captação temporal de afogamento. Penso nessa questão a partir do conceito de cronotopo bakhtiniano. Cito, em literatura, o princípio condutor do cronotopo é o tempo. Por tal teorização, as representações do espaço, aqui já são palavras minhas, seja pictórico, seja literário, porão em cena uma atmosfera de sentimentalidade temporal que, embora indissociável da espacialidade que a ativa, será de predominante percepção e terá plasticamente maior peso e maior valência. Dessa maneira, é possível delimitar visualmente um cronotopo da prostituição em Mi Vida em Los Tubos de Supervivência. Prostituta e poeta, nesses poemas, comungam do tempo dos mortos, perambulando por inframundos ou por seus limiares. É por isso que fantasmas aparecem tantas vezes nessa obra. Poetas e prostitutas, em Bolanho, são a miúde aparições fantasmais, fantasmas perdidos que, no entanto, se percebem e se requisitam. Poeta e prostituta comunicam-se entre si numa linguagem própria. No poema Los Neochilenos, o último poema escrito para a Universidade Desconhecida, segundo as palavras do Bolanho, o personagem Pancho Ferri, um músico mambembe, está cercado por putas e poetas, em uma mesa del fondo. Ao amanhecer, em algum ponto de sua perambulação pelo Chile e pelo Peru, em idas e vindas ao sul e ao norte. Numa conversa febril, Ferri lhes fala sobre a quantidade de massa cinzenta presente no cérebro. Sabemos o que as prostitutas respondem. E las putitas decían que 1,5 kg de matéria gris era bastante, era suficiente, para que pedir más. E a Pancho se le caían las lágrimas cuando las escuchaba, y luego llegó el diluvio, y la lluvia trajo el silencio sobre las calles de Mochendo, y sobre las colinas, y sobre las calles del barrio de las putas. E la lluvia era el único interlocutor. Quando Pancho Ferri ouve as prostitutas, nesse instante, um profundo arrebatamento toma o seu coração. O músico parece, de repente, imergir na realidade. Suas lágrimas vêm evocar o dilúvio e sufocam a cena de bebedeira e descontração. A chuva e as lágrimas lhe repõem as imagens marítimas dos viajantes à deriva, que significam nesse livro a miséria, a morte e a precariedade. Os comentários inocentes, alegres e despretensiosos das prostitutas parecem feri-lo, porque a felicidade sempre fere, por ser concentrada e aurática. E Los Neochilenos é, ao fim e ao cabo, um poema sobre a felicidade, uma felicidade eficaz, como sabemos por seus últimos versos. E Lima foi um instante de felicidade, breve, pero eficaz.
Essa frequência de felicidade tem o mesmo teor daquela que enlaça o eu poético com a prostituta Lupe, a mulher leopardo. A temporalidade da prostituição é, logo, uma temporalidade feliz, efêmera e acolhedora, en un Chile inexistente e feliz. Fosforescências, felicidades de territórios quiméricos, fantasmagóricos e paradisíacos, que Bolanho contamina com a lírica de Catulo, tecendo versos que prometem a fantasmas cercados pela tristeza, a putas órfãs e a poetas fugitivos, a singradores da nox perpétua, 10 mil, 1 milhão de beijos. Por isso, quando Pâncio chora com fulgor ao escutar as prostitutas, talvez chore por felicidade, e o seu choro dilúvio silenciamento já anuncia o tempo do amor, ou ao menos de uma aproximação que torne o amor possível. Errante, o amor viaja pelos corpos das putas poetas, e ata Pâncio Ferri e Margarita. Lo acompanhava uma puta delgada e joven, de nombre Margarita, habitante de la tormenta permanente. Seu grupo de jovens, em suas viagens de carro, é comparado a um bólide, a cometas invisíveis. Margarita é, de maneira estável, habitante da tempestade. A tormenta é sua soltura no mundo, sua sobrevivência ameaçada, sua incerteza e desamparo. Permanentemente na condição de tempestade, compartilha dos elementos aquáticos que a predisseram, as lágrimas de Ferri, o dilúvio, a chuva sobre o bairro das putas. A água faz parte do tempo das putas, porque é signo de instabilidade e perigo, embora irrigue a cintilância do amor. O tempo das putas poetas é também um tempo frio, de neve e de congelamento. Quando, antes de Pâncio morrer, a trupe se aproxima do Equador, os neochilenos, Ferri e Margarita, são chamados de hijos del frio inestable. O frio será recorrente em minha vida e disparará sensações de temporalidades de precariedade, perigo, alerta, velhice e doença, sobretudo. Tais tempos também se associam à prostituição e ao cotidiano canino, sem escapatória, a puta verdade, como se revela em Devoción, de Roberto Bolanho. Nesse poema, o México é um país congelado, e as putas fizeram habitar o seu coração de gelo. México, los pasos fosforescentes de la noche, la música que sonhava em las esquinas, donde antaño se helaban las putas, en el corazón de hielo de la colônia Guerrero. Aqui o poeta evocado é Mário Santiago Papaschiaro, que eternamente assombra os sonhos da voz narrativa, enunciada pelo eu lírico, uma voz enferma, internada. O frio na pele das prostitutas parece fazer com que todo o país se converta num mundo de nevascas. Da mesma forma que o choro de Ferri diante das putas lograva submergir todo o Peru. Aqui estamos na esfera, evidentemente, de certo romantismo, em que o coração do eu infecta todo o universo. Los perros românticos. De certa maneira, por esse raciocínio, a pele das prostitutas é a pele da pátria, com seu clima, seus efeitos, seus relentos. Pele da pátria perdida, que é a pátria dos mortos, onde o eu lírico encontra com seu amor, Lissa, e com seu amigo, o poeta, num país mágico e fosforescente, a que a doença indica os acessos, quando tudo tiver fim. Esse Chile é um velho país, nunca consumado, onde vivem as putas de bom coração, como se afirma em algum ponto de 2666, uma espécie de utopia. O hospital é a antessala do mundo dos mortos, em Mi vida em los tubos de supervivência. Tal lugar enfeixa o sofrimento e, no entanto, traz augúrios de uma outra terra, de um outro mundo triste e faiscante, feito de lembranças, de afetos e de promessas de um tempo que virá. Em sua cintilância e enevoação, em sua tragédia de extensão, o hospital é semelhante ao bordel. É um repositor de fantasmas que angustia e consola paradoxalmente. É o portal de todos os reencontros, actuando em salas de fiestas vazias e bordeles reconvertidos em hospitales de Lilliput. Ao bordel e ao hospital confluem os perigos das viagens na América Latina, uma hinterland de espectros e fantasmas, por um lado, e por outro, talvez, as esperanças de visionamentos, que acabam não sendo encontradas. Las hogueiras de Sendero Luminoso. Confira-se o poema Neochilenos, o último escrito para a universidade. Hospital e bordel são o medo e a esperança, e por isso têm uma mesma natureza, com sinais trocados. Associam-se espacialmente, assim, às putas e aos poetas, que tentam se prometer o contrário, em lemas orações. Um nec spes
nec metus, nem esperança, nem medo, um lema dos neotilenos. Prostituição e doença, no prenúncio hospitalar. Essas linhas de força se tornam identificáveis no poema Horrus. Temos aqui um poeta apaixonado pela prostituta drogada, cuja urina tem escurecido, tornando-se cor de whisky, Coca-Cola. Su mano extendida esperando el dinero, ajena a las confesiones y a los restos establecidos del amor. O pagamento pelo ato sexual não distancia essas pessoas, não as aliena de si mesmas, estranhamente. Não interfere nesse amor que tem algo de outra frequência temporal, alheia à própria Terra, este rodido planeta. Impossivelmente indiferente, o poeta conhece a enfermidade de sua amada, e na pensión de mierda, onde fazem sexo, antevém o leito de internação, a recolha para a morte, que lhe será comum. É possível. Lugar semelhante se enxerga em Lupe. O quarto de hotel compartilhado pelos nômades, pelas putas poetas, parece ilhado e real, esvaziado entre corredores devolutos, uma espécie de hospital de um mundo límbico, num tempo de afeto e solidão irrecuperável, de sala para os que não se situam. E aqui eu já estou indo para o desfecho do texto. Como o trauma fascista e a repressão policial, a ameaça de adoecimento e fatalidade congregam o prostituto e o poeta numa temporalidade religiosa, de constante devoção e reza para a esconjuração dessas ameaças. A ambígua Virgem de Lupe nos permite entrevê-lo. A estranha divindade que as putas del Mediterrâneo chamam de La Griega insere-se nesse mesmo campo. Em El Regresso de Roberto Bolanho, as prostitutas são seres espirituais e devocionais que no pós-hospital aguardam o poeta, num tempo de festa, já no mundo dos mortos. Nesse mundo, as prostitutas são mais velhas, têm 30 anos, mas aparentam 50. Já se afastaram da tragédia de sua adolescência. Ademais, o local de regresso também será um retorno a um Chile feliz, inocente, um Chile pós-letes, portanto impossível devido ao fantasma da memória, que acima mencionamos. Dessa maneira, depois das enfermeiras, assomarão as prostitutas fantasmas, num tempo de insólita pacificação. Esse parece ser o sequenciamento temporal dessa sessão de La Universidade e os seres que nascem desses tempos. A conjuração religiosa, que povoa o imaginário de putas poetas, verifica-se também na reiteração de epítetos da morte. La madrina, la soberana, la más fea del baile, la más señalada del baile, la pinguina, la peluda, la pelona. Margarita, Lupe e La Griega igualmente se alocam de diferentes maneiras no inframundo, que em Bolanho será feminino. E nesses 5 minutinhos faltantes eu fecho o texto aqui. A enumeração dos topônimos será análoga à enumeração da morte em Bolanho. Como as diversas nomenclaturas da morte, os locais desérticos, os povoados fantasmas da América do Sul e do norte do México precisam ser reiterados numa mesma aclimatação. É o trajeto cheio de vai-vens dos que andam a esmo, dos contraturistas, das puta-poetas, dos mexicanos perdidos no México. E al dia seguinte rodamos hasta Pilpico e Xai-Xai, e passamos sem detenernos por La Ligua e Los Filos, e cruzamos el rio Petorca e el rio Quilimari, el Choapa, hasta chegar a La Serena. A mesma técnica poética enumerativa se confere no conto El Gusano, de chamadas telefônicas. Nombrava pueblos como Nacosari, Vacuate, Fronteiras, Fishidalgo, Vacerac, Vavispe, Água Prieta, Naco. Nombrava aldeias perdidas. O assassino El Gusano é personagem, note-se, do poema homônimo de Mi Vida em Los Tubos de Supervivência. Temos aqui as repetições dos nomes da morte, vestidos de nomes de lugares esquecidos ou abandonados. O deserto úmido dá lugar ao deserto seco, nessas passagens, e a seu imaginário e a sua profissão de fé. A viagem ao coração da noite, através dos abandonos, por el México de las soledades y los recuerdos, e del metro nocturno. Nesse livro, enumeram-se e se cartografam os nomes da morte, os nomes dos vagabundos, dos poetas, dos amores, das putas e das aldeias perdidas, numa eloquente sincronia que mapeia os vestígios e tenta salvá-los através da poesia. Os contraturistas voam para lá e para cá e derivam por lembranças panorâmicas, saudades e fantasmagorias de reencontro. O disco voador ao léu metaforiza sua condição de vida desarraigada, perdida ao sabor do vento.
o veículo aparecerá no poema que dá título a essa sessão de La Universidad Desconocida. Me metieron en el interior desse platillo volante e me dijeron vuela, encontra tu destino. Habitantes da tormenta permanente, putas poetas têm domicílio no inframundo bordel pátria, após sua passagem via bólide pela terra, hospital, exílio. Se conhecerão a puta e o poeta nas aglutinações dessas temporalidades e seguirão de mãos dadas. Essa é a última página e não é a página inteira, tá bom? Era só a leiturinha final aqui. Putas poetas são contraturistas cujos destinos se espelham e serão caros aos sistemas poéticos de Bolanho os espelhamentos. A primeira palavra de Me vida en los tubos é resurrección, pronunciada por um viajero de la posada, um árabe, um sul-americano, um estrangeiro, um estranho, um sem lar, um imigrante. Resurrección, similarmente, será o nome do último poema da sessão. Nos versos desse último texto, o viajante, como dissemos, dará lugar ao mergulhador. Da errância, à mercê dos ventos descampados, chega-se a uma penetração definitiva no coração da noite, no Lago dos Mortos, porque o mergulhador, Bolanho diz, está morto, embora ressuscitado. Em um lago infinito como Loch Ness, o túrbio ou infausto como el Lago Balaton. Aqui, o efeito de espelhamento é graficamente, quase ideograficamente representado. Através do verso, contempladla desde el fondo. A forma imperativa contempladla parece traçar com seus próprios grafemas uma corporeidade de reflexos invertidos, de margem e fundura nas sílabas plá e dlá, e os dois parágrafos finais. E o que se reflete no fundo do Lago dos Mortos, en el ojo de Dios, dentro do qual chafurda el buzo. Além da realidade, da puta verdade, além da consciência dos desastres, dos crimes históricos, dos desaparecimentos e dos vestígios no refrigerador do DF, representados pelos espelhos dos Arnolfini, que surgem nos primeiros poemas, o que se reflete ali é o amor, ou ainda a própria poesia. A poesia como ato de amor, hecha que reina sobre las destrucciones. Bueno, dijo, pongamos que acepto perder México y la juventud, pero jamás el amor. Professa o poeta latino-americano em anos. E isso, apesar de todos os azares, relâmpagos, mergulhos e afastamentos, de fato se concretiza nesse ponto de la universidade reconhecida. A poesia logra salvar algo que absurdamente pode se chamar de amor, o amor que aproxima putas, poetas e amizades num cronotopo do encontro e da estrada, se pensarmos em Bakhtin. O tempo da prostituição, em Roberto Bolanho, é muitas vezes um tempo de amor, ou, se quisermos, um tempo dispositivo de sobrevivência. Obrigado. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. A gente continua aí a nossa conversa logo em seguida. E agora nós vamos passar para a apresentação do Fábio Barbosa da Silva, quando a enunciação roça e arranha e superfície. Obrigada. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a organização do evento, pela oportunidade de estar apresentando. Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu sou aluno de doutorado da UFRJ, eu sou orientando do João Camilo Pena, e venho pesquisando Clarice há pouco tempo, há cerca de um ano e meio, como base para o meu doutorado. Eu vou compartilhar o texto para me ajudar a me guiar um pouco. Eu vou começar a leitura. Quando a enunciação roça e arranha a superfície, o que você vê é o que você vê. Frank Stella. Em um conjunto de cartas que se prolonga de 7 de maio de 1956 até 24 de janeiro de 1957, Clarice Lispector e Fernando Sabino conversam sobre a edição e publicação do livro A Maçã no Escuro, o quarto romance escrito pela autora. A pedido de Clarice, Fernando Sabino revisa o original e lhe faz sugestões de emenda ao texto, e como podemos ver em uma nota na edição de suas correspondências, o volume das emendas foi substancial. Quase todas as sugestões foram aceitas. As não mencionadas diretamente por ela levaram-na a recompor a página inteira. Das 400 e poucas páginas originais, enviou-me em substituição nada menos que 83, completamente reescritas.
Muitas das sugestões são apenas de alterações ou cortes de palavras e frases pontuais, no intuito de deixar o texto mais agradável. Porém, 2 sugestões de Sabino são acatadas por Clarice, que alteram de forma considerável o texto do romance. São elas a retirada da primeira pessoa na narrativa e a exclusão do prefácio. Começamos a investigar as questões pela primeira sugestão. Na carta de 21 de setembro de 1956, Lispector faz a réplica problemática da primeira pessoa levantada por Sabino, a qual não temos acesso devido ao extravio da correspondência da seguinte forma. 1. Eu queria me pôr completamente fora do livro e ficar de algum modo isento dos personagens. Não queria misturar minha vida com a deles. Isso era difícil. Por mais paradoxal que seja, o meio que achei de me pôr fora foi colocar-me dentro claramente, como indivíduo à parte. Foi separar-me como eu dos outros. Está confuso? Hesitei muito em usar a primeira pessoa, apesar desse tipo de isenção me atrair. Mas, de repente, me deu uma rebeldia, uma espécie de atitude de, abre aspas, todo mundo sabe que o rei está nu, por que então não dizer, fecha aspas, que na situação particular se traduziu como, abre aspas, todo mundo sabe que alguém está escrevendo um livro, por que não então admitir, fecha aspas. A explicação de Clarice é um tanto confusa a princípio. Como pensar esse movimento de estar fora ao mesmo tempo que a autora se coloca dentro claramente? O que a autora parece reivindicar com o uso da primeira pessoa não é a construção de um foco narrativo ligado ao narrador-personagem, que estaria imerso na narrativa junto com outros personagens, mas sim uma voz estanque que representaria a materialidade de seu ato de escrever as páginas do livro. Como dito na afirmação, abre aspas, todo mundo sabe que alguém está escrevendo o livro, por que não admitir? Fecha aspas. Essa materialidade não passa despercebida a Fernando Sabino, que a trata através de uma metáfora material relacionando-a com uma construção, ou a construção de uma casa. Citação. Para começar, não achei o tom do seu livro conceituoso nem dogmático. Conceituosos e dogmáticos, na minha opinião, são exatamente algumas frases que marquei e por isso mesmo fogem ao tom geral do livro. Tom esse absolutamente adequado ao que você tentou e conseguiu dizer. São apenas andaimes que podem ter ajudado a concepção do livro, mas que devem ser retirados à obra acabada. E neles incluo o prefácio e o uso excessivo da primeira pessoa, onde assinalei. Todo mundo sabe que um construtor constrói uma casa para outra pessoa morar, e para isso ele põe na construção a placa com seu nome. Mas depois da casa pronta, não é preciso placa nenhuma para todo mundo saber que alguém que não mora ali a construiu. Apesar de notar a carga material da primeira pessoa clariciana, Sabino não percebe o quão introjetado no interior esse eu se encontra. O autor usa como metáforas explicativas seres que partem de um lugar exterior ao texto caso. A enunciação de Clarice não é um andaime que se escora nas paredes, ou o construtor que é a casa sem nela ter propriedade, nem mesmo os moradores que irão usufruir da construção já feita, mas sim as pilastras que estruturam o texto caso. Para Sabino, o uso da primeira pessoa incorre automaticamente uma ficcionalização que sempre transmutará o foco narrativo para o de um narrador-personagem. Com isso, mesmo que de forma inconsciente, o autor veta a possibilidade de penetração de uma materialidade pessoal dentro da narrativa. Abre citação. Porque no momento em que você entra no livro expressamente como primeira pessoa, deixa de ser autora para ser personagem também. Passa a fazer parte do cortejo do rei. É preciso, então, alguém fora do livro que está escrevendo sobre alguém que está dentro do livro. E assim você, para se colocar do lado de fora, fica sempre do lado de fora e do lado de dentro. Não seria mais prático ficar apenas do lado de fora? Fecha a citação. Essas afirmativas sobre um foco narrativo que foi abnegado em A Maçã do Escuro parecem versar sobre um objeto conceitualmente vazio. Devido às subtrações feitas ao livro, são raríssimos os momentos onde a primeira pessoa pode ser observada. Porém, os rastros deixados pela enunciação são percebidos quando fazemos a leitura do também suprimido prefácio. Nesse pequeno texto, observamos o uso da primeira pessoa e de uma forma narrativa bem peculiar, que, como estudaremos mais à frente, chegará a seu ápice em Água Viva. Observamos esse trecho do prefácio. Ainda hoje de manhã, sentindo um cheiro da manhã gelada, pensei que cada um de nós oferece sua vida a uma impossibilidade. No entanto, sentindo rodar em torno de mim as árvores que estremeciam em frígida graça, me pareceu que a impossibilidade está mais perto de nossos dedos que nós mesmos.
pois a realidade pertence a Deus. Pensei depois que temos um corpo e uma alma e um querer e os nossos filhos, e, no entanto, que verdadeiramente somos aquilo que o impossível cria em nós. Mas são pensamentos que mal se formam e perdem a forma como a figura de uma nuvem. Embora essa formação e desmanchamento sejam o próprio modo tosco como avançamos. Mas por que tosco? Perguntei entre árvores. Que raça de homens conheço que me faça, por comparação, chamar de tosco o nosso único modo de ser? Assim somos, e não há quem se comparar senão com o desejo. E o que é impossível é a própria realidade. Ocorreu-me, ao olhar a manhã inescrutável, que, no entanto, eu via tanto quanto os olhos podem ver. Foi nesse instante que pensei que a realidade pertence a Deus. Assim somos, continuei a pensar, e tão inescapável é a lentidão de nossa forma, de nosso formar e desmanchar, que o próprio prazer nisso nos dá a graça. E tão lentos somos no avançar que só a impaciência do desejo nos deu a ilusão de que o tempo de uma vida é tempo bastante. Para minha vida pessoal, pensei então com inconsistência de uma promessa. Pedirei socorro ao que já morreu e ao que nascerá. Só assim terei vida pessoal. E só assim a palavra tempo terá o sentido que um dia adivinhei. A história que ora se inicia é a história de Martim, e do que se poderia chamar de seu indireto avanço no mundo, quando tudo o que lhe aconteceu foi mais ou menos provocado por ele próprio, porque do que lhe aconteceu ele precisava. A concretização de uma pessoa é muito difícil, mas não irrealizável, pois como mais tarde ele eventualmente descobriria, o avanço consiste em criar o que já existe, em acrescentar ao que existe algo a mais, a imaterial adição de si mesmo. Fecha a citação. No trecho citado acima, conseguimos observar a peculiaridade dessa narrativa que Clarice almejou em A Maçã no Escuro. O prefácio começa com 2 parágrafos onde podemos perceber esse narrador em primeira pessoa, que não se porta como um personagem, pois ele não faz parte da trama, apesar de estar no livro. Esse eu existe como um fluxo de pensamento personificado, isso é, a materialidade clariciana se introjeta nesse eu, e pode ser percebida pela fisicalidade das coisas e sensações que cercam, como cheiro, frio, árvores e desejo. É importante notar o movimento de chamar esse trecho introdutório de prefácio. Normalmente um prefácio é escrito por outra pessoa ou, quando é escrito pelo próprio autor, trata da contextualização e dos métodos de escrita, como exemplo do prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade em São Paulo e Desvarado. Ou seja, é uma visão de fora, mesmo quando é o próprio autor, que traz um parecer sobre o livro após a completude de sua escrita. Clarice desguarnece essas fronteiras ao escrever um prefácio que não é exterior ao livro, mas parte integrante da narrativa do livro como um todo. O que parece estar em jogo aqui, e na epígrafe que veremos em breve, é uma tentativa de concatenar a realidade da escrita na escrita do texto. Não a tentativa de escrever um texto realista, mas sim um texto real. Essa captura da realidade através do processo de imiscuir o eu e a coisa se torna flagrante em 2 momentos. O primeiro, no final da citação, onde se diz, abre aspas, pois como mais tarde ele eventualmente descobriria, o avanço consiste em criar o que já existe, e em acrescentar ao que existe algo a mais, a imaterial adição de si mesmo, fecha aspas, e também na epígrafe, onde Clarice cita as escrituras védicas. Criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Entrando em todas as coisas, tornou-se o que tem forma e o que é informe. Tornou-se o que pode ser definido e o que não pode ser definido. Tornou-se o que tem apoio e o que não tem apoio. Tornou-se o que é grosseiro e o que é sutil. Tornou-se toda espécie de coisas. Por isso, os sábios chamam-no o real. O que Clarice parece almejar ao não desvencilhar sua enunciação da letra do texto é que sua escrita espelha as figuras descritas nos Vedas, e que, ao mesmo tempo, criador e a própria coisa criada. Escritor e narrador se coadunam na tentativa de uma figuração do real. Esse movimento clariciano em direção ao real é de difícil absorção porque parece ir de encontro ao paradigma central da escrita ocidental, o pacto ficcional. Normalmente, quando lemos uma peça de ficção, somos levados a não desconfiar sobre a procedência do que se escreve naquela narrativa, através de algum subterfúgio do escritor. Talvez o mais conhecido pacto ficcional da literatura brasileira seja a figura do defunto autor produzido por Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ao narrar de seu túmulo toma todo tipo de liberdade em sua narração, até de interpelar o leitor de maneira jocosa para acreditar em suas narrativas. O pacto ficcional tenta perfurar a realidade com suas fantasias,
mas essa tentativa falha não faz outra coisa senão produzir uma fronteira distinta entre o real do mundo e a realidade do livro. O pacto ficcional parece usufruir dos mesmos fundamentos do que nas artes plásticas é chamado de trompe-l'œil, o que é uma técnica que visa uma representação tão fidedigna do objeto representado que acreditaríamos ser aquilo, não mais uma representação, mas o próprio objeto. Porém, obviamente, o trompe-l'œil não passa de uma ilusão, por mais realista e tridimensional que a figura produzida pareça, pois ela se encerra sobre a superfície bidimensional da tela. Sobre o trompe-l'œil nos diz Susan Stewart. O modo retrô, na sua fórmula do século XVIII e posteriormente, é alcançado com a superimposição de uma superfície em um lugar de descontinuidade e perda temporal. Neste caso, todas as representações do passado destacam seus aspectos representacionais. Portanto, alusões possuem mais ênfase do que particularidade. Consideramos, então, o modo retrô como uma forma de trompe-l'œil, um triunfo da superfície sobre a materialidade do tempo. O trompe-l'œil não é parecer o que não é, mas representar a ilusão de completamente não ser, isso é, a ilusão de não ter autor ou história, portanto não possuir a capacidade de decadência ou morte. Por mais que por trás do pacto ficcional e do trompe-l'œil esteja em jogo a busca por verossimilhança, o resultado alcançado não é outro senão a reprodução de uma ilusão, pois, como nos diz Hal Foster, a repetição, a reprodução de simulacros tende a subverter a representação, a enfraquecer sua lógica referencial. Não há mais um referente, pois o que liga a obra ao real é o autor, e este se encontra subsumido devido à impessoalidade necessária ao processo de reprodução de um fato ou objeto, como em uma brincadeira de telefone sem fio onde nenhum dos participantes altera a mensagem, e com isso não se pode observar as particularidades de cada um. Aqui, então, encontramos uma questão. Se a reprodução realista de um tema não passa de uma ficção, como se dá a possibilidade de representação do real? A resposta nos é dada pelos movimentos artísticos que surgem em meados do século XX, como nos diz Hal Foster. Citação. Parte da arte contemporânea recusa essa antiga diretiva de pacificar o olhar, unir o imaginário e o simbólico contra o real. É como se essa arte quisesse que o olhar brilhasse, que o objeto se sustentasse, que o real existisse em toda a sua glória e horror, de seu desejo pulsátil, ou menos evocar essa condição sublime. Para tal, essa arte atua não só para atacar a imagem, como também romper o anteparo, a indicar que ele já foi rompido. O que é colocado em perspectiva a partir desses movimentos é o oxímoro de que a busca pelo real só é bem sucedida através da abstração. A arte abstrata, que surge a partir dos anos 40 nos Estados Unidos e tem como seu maior expoente a figura de Jackson Pollock, se difere daquela que estava em voga na época na Europa através dos pintores como Kandinsky, Miron, Mondrian e etc. A produção proposta pelos europeus abriu novos paradigmas na forma de conceber a composição de uma pintura. Porém, os quadros ainda são carregados de certa impessoalidade outorgados pelo processo clássico da pintura de Cavalletti, onde o pintor e a obra são objetos estanques, cada um em seu espaço, mantendo assim uma relação com a anteparo intacta. A grande conquista que o expressionismo abstrato traz para o campo artístico e tem como consequência a diluição do anteparo é a entrada do pintor e de sua gestualidade na composição de um quadro. O teor abstrato das imagens não está subordinado apenas à abolição de técnicas exteriores à pintura, como a narratividade ou a modelagem dos corpos, pertencentes respectivamente à literatura e à escultura, como nos diz Clement Greenberg. Eram a base dos modos clássicos e acadêmicos da representação pictórica. Para além dessa quebra, e acima de tudo, a composição deve respeitar a fisicalidade do suporte e principalmente a gestualidade do autor. Se uma tela é plana, não há ilusão de que ali se possa fazer uma composição em 3 dimensões, pois a criação pictórica e o suporte não são mais coisas distintas, ambas se fusionam em um objeto único. O suporte desce do Cavalletti para que nele possa ser impressa a gestualidade do autor, o que o fixa no chão para que ele possa caminhar ao redor e sobre a tela e ter seus movimentos capturados enquanto respinga tinta. Ou o método de fixação é na parede, que sendo a superfície dura consegue suportar a intensidade de pinceladas pujantes com faturas de tinta generosas. Aqui o Pollock pintando. E aqui uma foto do Twombly na frente de um quadro. Tomemos como ponto de aproximação entre a pintura abstrata e a escrita de Clarice a obra de Cy Twombly. Sem esquecer, é claro, de que a protagonista de Água Viva se intitula também pintora e da epígrafe de Michel Seufort. Escolhemos a obra de Twombly devido ao uso recorrente de grafismos, que mesmo quando não formam palavras,
conseguimos ver uma relação estreita com a escrita. É exemplo dessa série Blackboards, onde podemos ressaltar a obra Untitled New York, 1968. Aqui uma obra do Twombly, que é Vênus, e aqui uma das obras da série Blackboards. Ao observarmos as obras acima, percebemos um forte afastamento do figurativo e uma total aceitação da planicidade do suporte. O que Twombly busca com essa quebra não é reproduzir imagens como um espelho da realidade, mas a busca por representar sua materialidade, seus gestos durante o ato da pintura. Sobre os gestos, nos diz Barthes. Na escrita, TW retém o gesto, não o produto. Mesmo que seja possível consumir esteticamente o resultado de seu trabalho, que se chama a obra, a tela. Mesmo que as produções de TW façam parte e não podem furtar-se de uma história e de uma teoria da arte, o que é mostrado por TW é um gesto. O que vem a ser um gesto? Algo como complemento de um ato. O ato é transitivo, objetivo apenas suscitar um objeto, um resultado. Já o gesto é a soma indeterminada e inesgotável das razões, das pulsações, das preguiças, que envolve o ato de um ato em uma atmosfera, no sentido astronômico do termo. Podemos perceber em Vênus a fisicalidade do pintor pressionando e movimentando o pastel oleoso de forma vigorosa, e também pela sua escrita de caligrafia desajeitada, que é uma característica biográfica do autor. Na segunda pintura, podemos observar o ritmo dos traços, a volatilidade da pressão aplicada do pastel oleoso sobre a tela, e o deslocamento físico percorrido pelo artista de um ponto a outro do quadro. O que está em jogo nessa fisicalidade que Twombly impõe à feitura vai muito além do registro de um processo de criação. O que o autor parece, para entender aqui, é um mergulho em uma amalgamação entre criador e criatura. Não há possibilidade de que Vênus de Twombly se assemelhe às imagens de deuses repetidas inúmeras vezes desde a Idade Clássica, pois essas imagens são inerentes exteriores ao pintor. Pintá-la como fez Botticelli seria como ser um estrangeiro em sua própria criação. A Vênus pode ser sua Vênus em seu traço. Esse é o elo que une a fisicalidade do corpo à abstração da arte, como nos diz Barthes. Eu vou pular um pouco porque está acabando o tempo. Conseguir observar a fisicalidade de um pintor quando estamos diante de uma tela é uma tarefa relativamente fácil. Podemos observar a quantidade de tinta que foi colocada em uma parte, as pinceladas vigorosas em outras, as intervenções com materiais diferenciados, etc. Mas como perceber essa materialidade nas palavras de um texto? Ainda mais quando o modus operandi da publicação de um texto há séculos é ter a alteridade de escrita manual escondida pela tipografia. Clarice estar a par dessa dificuldade diz em Água Viva. Ao escrever, não posso fabricar como na pintura, quando fabrico artesanalmente uma cor, mas estou tentando escrever com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da palavra. Água Viva é um texto que busca essa materialidade. É um livro que a todo tempo coloca em primeiro plano a gestualidade de seu processo de feitura. Isso é, como nas obras de Cy Twombly, almeja que a leitura do texto seja indissociável da experiência daquele que escreve. Obrigada, desculpa, eu vou ter que te interromper para a gente seguir com as apresentações. Sim. E a gente depois retoma na conclusão durante a discussão. Eu sinto muito, obrigada. Agora nós vamos passar para a nossa última apresentação da tarde, antes do nosso debate, que é a apresentação da Márcia Plana Souza Lopes, e que se chama Um Passeio Sonoro pela Obra de Vidas Secas. Márcia? Boa tarde, eu sou a Márcia Plana, tá? Tenho mestrado pela PUC em Crítica Literária, e eu fiz uma disciplina na Unesp, aqui em Artes, com a professora Vânia, né, Storoli, falando sobre a questão das narrativas sonoras e a performatividade da voz, né, a performatividade da voz. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje na obra aí de Vidas Secas, né? Então, eu começo falando um pouquinho sobre o que é a voz para Cavareiro, Adriana Cavareiro, que foi uma das teóricas que nós utilizamos, e eu vou dizer que a voz é a substância da existência viva e córpora de si mesma, enquanto voz que é sem a mediação da palavra. Sendo assim, não é fórmula de constituição
lexical e tratado semântico. Todavia, convergem na absorvância da conjectura vital dos seres viventes, em especial o ser humano, pelas vias corporais, como a garganta, o tórax, entre outros elementos, a úvula, a saliva, a patina, imbuída de instintos e estímulos e extensões. Porventura, revela uma matéria concreta, tanto visível quanto invisível, capaz de marcar o atravessamento verdadeiro do eu ao arrancar de si auto-revelações de prazer, de gozo, desejo, impressões íntimas da profundidade do ser. As vozes deixam replicar resíduos reminiscentes como eco na história. Esses ecos revelam como seres únicos numa singularidade encarnada na manifestação vocal. Segundo Calvino, abro aspas, cada voz vem certamente de uma pessoa única, inimitavelmente. Fecho aspas. Nessa perspectiva, a voz nos leva para lugares diversificados de acordo com a emissão sonora e intenções articuladas com a linguagem que presentifica o pensamento. Diante disso tudo, no século XXI, nós estamos vivendo aí um momento muito drástico, né, de fome, de desemprego, né? Da onde estão essas questões que vão burburar, então, as vozes que urgem, né, na nossa atualidade, né? Então, a necessidade de ouvir essas vozes, né, da luta das mulheres, dos povos originários, né, de todas essas vozes, inclusive a do sertanejo, né, que nós vamos encontrar aí no livro de Vidas Secas. E nós também fizemos esse estudo pensando no Agamben, né? Chegamos, então, à proposta de profanação da própria linguagem como um elemento subversivo para pensar a voz em um elemento revolucionário. A pesquisadora Vânia Storoli traz para a discussão o processo de voz desincorporadas, em que a voz se relaciona como um dispositivo tecnológico, gerando muitas vezes processos híbridos e que se escapam das classificações usuais da linguagem tradicional. Estas são manifestações artísticas que subvertem a linguagem de poder, como sugere Barthes, ao fazer referência ao jogo de trapaça que tende a combater a linguagem de poder. Né? São as palavras de Barthes. Foi no cenário do estudo da reflexão que foi composto, então, um audio-walk, que é uma viagem guiada, que nós vamos ouvir um pouquinho, né, deste audio-walk, onde a ideia era trabalhar com os discursos diretos, que são muito poucos em Vidas Secas, né? São frases curtas, apenas sussurros, que nós vamos estar ouvindo, então, e captar também aspecto da natureza. Antes, a Cavareiro, ela vai trazer, então, um mito, né, que é o mito da Eco, né, da ninfa Eco, segundo a origem da versão de ouvido. Abro aspas. Eco é uma ninfo locaz, muito falante, capaz de entreter as pessoas com longos discursos. Não uma interlocutora qualquer, mas uma jovem que domina a língua e é dotada de um talento retórico tipicamente feminino. Tanto é assim que consegue distrair Juno com suas conversas, enquanto as outras ninfos assediam Júpiter. Ao perceber que caíra em engano, a deusa se vinga,
Eco é condenada a repetir as palavras dos outros, duplicando seus sons, impossibilitada de tomar a iniciativa para fazer seus próprios discursos, ela se torna uma ninfa vocal e rebate os sons. Então, ela é privada, né, da voz, vai trabalhar essa questão do eco. Abrindo aspas aqui ainda na Cavareiro, pensando que ocorre uma conversa com Narciso, né, pensa que está ocorrendo uma conversa com uma interlocutora que não deseja se mostrar, a jovem convida a juntar-se a ele. Aqui reunimos-nos. E ele diz, a voz da ninfa repete, unimos-nos. A ninfa ainda agrava a situação ao sair do bosque e abraça ao pescoço de Narciso. Escandalizado diante de tanta ousadia, ele declara, então, que prefere morrer e se acasalar com ela. E Eco, automaticamente, convida-o a se acasalar, isto é, a copular. O resultado é uma indignada e definitiva recusa por parte do jovem. Narciso é capaz de enamorar-se apenas de si próprio e teria rejeitado de todo jeito, mas a história de Eco precisa ser revisitada, precisa ser reviravolta cruel. Na sequência do infeliz episódio, começa a decadência física da ninfa por decepção amorosa. A pele se enruga devido à magreza e todos os humores do corpo se perdem no ar como por obra de uma progressiva dissolução. O corpo desaparece até restarem a voz e os ossos. E aí eu lembro do Gildo, né, da aldeia Chucuru, que vai nos trazer que as pedras são os ossos da terra, né? É onde a Eco vai trazer essa ressonância da natureza e da voz, então, essa questão da percepção. Eu vou pedir, então, para ouvirmos um pouquinho do vídeo, para entendermos um pouquinho o que eu estou dizendo. Tá? É um vídeo que é uma viagem guiada. E aí eu vou pedir para passar, e vocês podem ir pulando, tá bom? Anda, condenado do diabo. Anda. Você é um bicho, você é um bicho, é um homem. Um homem, estes capeta tem cadivé, Fabiano, você é um homem, você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho, baleia. Você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho, baleia. Fabiano, você é um homem, Fabiano, você é um bicho, Fabiano. Fabiano, você é um bicho, estes capeta tem cadivé, você é um bicho, baleia. Você é um bicho, Fabiano. Você é um homem. Estes capeta tem Cama de couro, igual do seu Tomás da Bolandeira. Terra. Casa. Igual do seu Tomás da Bolandeira. Cama de couro. Terra. Por que vai ser botado em tudo?
que vosmecê bota água em tudo? Por que vosmecê bota água em tudo? Por que vosmecê bota Por água que em tudo? vosmecê bota água em tudo? Isto é, Por que vosmecê bota água em tudo? vosmecê bota água em tudo? Por que vosmecê bota água em tudo? É isso ou tem mais uma parte específica? Isso, tá, isso. Eu quero agradecer, Fado, por você estar apresentando, quero agradecer Imagina. também o poeta, né, o Paulo Dantas, que fez aí uma das vozes, tá? O professor Mozart, o Ramiro, né, o Miguel, todos aí contribuíram com as vozes. Essas vozes, elas pertencem ao discurso direto da obra de Vidas Secas, com exceção da cama de couro. É interessante perceber, porque o livro fala, a gente, ao ler Vidas Secas, a gente pensa aí na questão da cama de couro, mas não é assim a Vitória, né, nos discursos direto, a nenhum momento ela cita a cama de couro, né? Assim, a Vitória depois vocês podem visitar, né, esse audioal que vocês podem visitar. Assim, a Vitória ela tem o contato apenas com os animais, né? Da fazenda. Então, é interessante essa questão de ouvir as vozes, né? E abrimos os nossos ouvidos para a percepção também da construção da história, momento patriarcal, né? Que voz é essa e quais são as vozes que ocorrem na nossa sociedade. No geral, é isso, eu acho que fica para o debate, os diálogos. Obrigada, Muito Márcia, obrigada, tá, pela escuta. apresentação. Mas eu estou colocando o link do áudio aqui no chat no YouTube para caso alguém queira acessar de novo. Muito obrigada. Então, vou fazer Imagina. assim, Carlos, você pode compartilhar esse link Sim. que está no chat lá no YouTube, porque só você pode Ah, é fazer essa verdade, eu não inserção, a consigo gente não postar. tem autorização. Tá bom? Obrigado. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos por essas contribuições sobre esse tema tão rico, tão plural, tão diferente, e convidar a todos para o debate. Eu tenho várias perguntas, imagino que as pessoas no chat do YouTube também tenham, mas gostaria de primeiro convidar a vocês aqui da mesa, se vocês gostariam de fazer mais alguma intervenção, porque o nosso tempo, agora a gente tem 20 minutos para esse momento. Bom, então, para a gente começar, eu tenho uma pergunta que é um pouco mais para todo mundo, e para a gente pensar mais um pouco a questão da literatura e das relações interartes. Então, eu me pergunto, e eu pergunto a vocês também, porque a minha pesquisa também se tangencia nessa área, quais são panoramas metodológicos que podem ser operacionais para colocar em pauta essas relações e também outras relações com questões contemporâneas, por exemplo, de discussões de gênero, de raça ou de sexualidade, de uma forma produtiva, assim, e também revisional, talvez, da crítica literária. Bom, acho que indo pela ordem, posso falar? Então, a resposta mais ou menos oblíqua, no sentido de também é uma pergunta já para o Gabriel e outra para o Fábio. Achei que as falas se comunicaram muito fortemente, né? Até tinha olhado e falei, acho que eu devia estar em outra mesa. Depois eles começaram a falar, falei, nossa, aqui é meu lugar. As falas conversaram muito fortemente. Achei a fala do Gabriel linda e tem algumas coisas que tem muito a ver com o que eu estava pensando também, né? As imagens da subversão, da submersão, sobretudo das aparições fantasmais, né? Respondendo, acho que um pouco, propondo uma resposta para a Heloísa, né? Eu acho que as 4 falas tiveram a questão do ponto de vista e da voz e desse espaço em que a primeira pessoa, na verdade, faz uma abertura para trânsitos entre posições de fala e entre aparições, né?
Na fala do Gabriel, uma hora ele estava falando um hospital que é bordel e um espaço entre o medo e a esperança, que me lembrou muito o Leminski dizendo que o espaço entre uma estrela e outra, ou entre nós e o espaço, é o espaço do desejo, vazio, virtual. Na fala do Gabriel tinha uns visionamentos e tinha essa chegada ao coração da noite, que eu acho muito interessante para o discurso poético, porque o discurso poético, como ele não está em nenhum lugar, ele foi escrito em um dado momento, a Clarice pinta e borda em cima disso, vai ser lido por muitas pessoas em muitos tempos, espaços diferentes. Essa ocupação desse lugar paratópico é muito interessante. O Dominique Maguenon fala em paratopia para falar, por exemplo, como o Fábio falou, do defunto autor, né? A voz, o ponto de origem, ele não está nem dentro da diegese ou do quadro, nem fora, ele está na moldura, né? Ele opera justamente essa articulação entre tempos e espaços, né? Esse lugar da voz que a literatura constrói como uma espécie de lugar de passagem. Perguntaria para o Gabriel, ele começou a fala fazendo um comentário breve sobre pintura, depois acabou falando sobre o espelho do Arnolfini. Queria que ele comentasse um pouco mais como aparece o espelho, que eu acho interessantíssimo. Para o Fábio, muitos ecos da Clarice na Ana Cristina, né? Ana Cristina era até certo ponto uma clariciana, dá para ver nas marginalhas dela, né? Você exagerou aqui, né? Estava sempre lendo Clarice Lispector. E esse lugar, que é o lugar do poema da Cristina César, que eu ia até mostrar mais um pouco aqui, mas acho que a gente não tem tempo para isso, que é esse paradoxo topológico do dentro e fora simultaneamente, né? Posição do eu, uma posição que é ao mesmo tempo criador e criatura, a quem não é possível se comparar com nada além do desejo. Também achei sensacional esse espaço também paratópico. E o trompe-l'œil é usado de uma maneira muito interessante, gostei muito da maneira como você usou, Fábio. Bom, acho que eu te escutaria falar mais em geral. Gostaria também que talvez você pudesse comentar porque você passou pelo Pollock, foi para o Cy Twombly, numa comparação que eu achei sensacional, mas ainda acho que talvez você não tivesse chegado na epígrafe, que é a questão da superfície e da paradoxo tautológico, a tautologia do Stella, né? O que se vê é o que se vê, você vê é o que você vê. Que aí teria um passo além da questão do gesto, né? Já chegaria aí uma aposta na imanência na superfície mais radical, né? Queria saber como você ia usar essa epígrafe, se ela seria um contraste ou se ela seria uma chegada. Vou deixar só essas duas perguntas, a fala da Márcia também é a voz, é a Cavareiro, acho que estamos todos na mesma, vamos dizer assim. Bom, acho que vocês me ouvem, né, pessoal? Certo. Então, André, obrigado pela gentileza, pelas palavras, né? Eu agradeço também a ter podido ouvir as palavras do Fábio, da Márcia aqui. E, assim, primeiro em relação à pergunta da Heloísa, não sei também se eu estou fugindo um pouco do tema aqui, Heloísa, mas eu fico à disposição. Assim, eu acho que esse tipo de análise, né, sobre prostituição no Bolanho, ele não vai poder ficar numa questão de representatividade artística, né? Por exemplo, só no cronotopo, né? Eu vou precisar expandir essa discussão, que eu pretendo que seja um dos focos da tese, né, que eu vou desenvolver com a professora Miriam, também para questões éticas, biopolíticas, sociais, assim, mas, na medida do possível, mantendo o foco na discussão literária, né? Eu acho que seria inicialmente importante nesse ponto, né, talvez alguns textos da Virginie Despentes, principalmente o Teoria King Kong, o Paul Preciado, eu acho que vai importar bastante nessa questão. Se eu não me engano, quando Walter Benjamin escreve A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire, naquela versão que o Adorno não queria publicar, né, aquela primeira versão do texto, que é uma versão que me atravessa mais do que a segunda, né?
existe uma discussão ali que o Baudelaire criou um tipo literário, não estou falando aqui em termos exatamente biográficos, mas que só se relacionava afetivamente com personagens no campo da prostituição. A prostituta vai ser a musa, inclusive, né, a musa venal. E parece que no Bolanho existe uma certa insistência nesse ponto, né? Mas eu acho que é uma discussão bastante ampla, né? A gente teria que entrar também numa epistemologia que é de mais difícil representação nos estudos literários e sociais, que a prostituição masculina é bastante difícil, pelo menos nessa fase da pesquisa, achar material sobre isso. Passagens do Bolanho que tematizem também, né? Mas eu acho que, então, esse ponto, né, talvez o livro O das Passagens, né, Prostituição, Jogo, do Walter Benjamin, traz algumas, não exatamente referências teóricas, mas capacidades de iluminações, assim, né, de treinamentos. E algumas teorias mais modernas no sentido de mais recentes em termos de tempo, que acho que são importantes, que se desenvolvem no Brasil, como o Puta Feminista, né, da Monique Prada, enfim, mas essas temáticas são muito amplas, né, eu também não sou especialista nelas e eu tenho que tomar um certo cuidado para para me manter numa discussão sobre Bolanho, né. A minha ideia é pesquisar representações pornográficas e a prostituição no Roberto Bolanho, que são muito recorrentes, né? Mas elas são de natureza muito distinta, né? Então, não sei se eu respondi a sua Eu pergunta. achei que foi exatamente no ponto, porque pensando na sua pergunta específica, a minha ideia era justamente essa ideia da prostituição e do amor, e eu estava com um Paul Preciado na cabeça, e em seguida com o texto recente da Saidiya Hartman. Eu não conheço. Se você puder Wayward passar. Lives and Beautiful Experiments. Eu posso te mandar a referência depois. Por favor. Assim que eu tenho. E justamente essa questão de uma criação de uma visualidade da pornografia e também de possíveis... Eu não sou uma grande leitora de Bolanho, tenho me aventurado pela literatura latino-americana recentemente, mas eu acho que pela sua exposição, parecia ter muitos caminhos para pensar a partir de uma metodologia do arquivo queer, por exemplo. Sim, eu concordo absoluto. Eu acho que daí eu vou pensar. Com certeza. Então, eu vou pedir também, Heloísa, se você puder Wayward Lives, você disse? Wayward Lives, Beautiful Experiments, Intimate Histories of Social Upheaval. Yeah. Eu posso enviar. Por favor. Eu vou deixar também o e-mail aqui no chat, tá bom? Eu agradeço muito. Só a respeito do comentário do André, então, André, logo no começo eu gosto muito desse livro do La Universidad, né, Desconocida, que é o Mi Vida en los Tubos de Supervivencia, porque é um livro muito... Ele tem o último poema, segundo declaração do próprio Bolanho, né, ele tem o último poema do livro, que é o Los Neochilenos, e ele tem muitos textos que estão naquele livro Los Perros Românticos, que o Bolanho tinha publicado também. Sobre essa questão do espelho dos Arnolfini, que você colocou, né, existem duas recorrências logo no começo dos espelhos dos Arnolfini ali. Eu tenho a impressão que quando o Bolanho menciona o espelho dos Arnolfini, ele está fazendo essa cisão, que tem um pouco também a ver com a fala do Fábio, eu acho, entre realidade e representação, né? O Bolanho declarava, né, a vida é mais dura do que a literatura, dessa frase que ficou um jargão, assim, bolaniano, a vida é mais dura do que a literatura, né? E a representação, parece que naquele espelho dos Arnolfini existe ali o trauma da realidade, né? O trauma da realidade, dos crimes históricos, dos corpos desaparecidos, dos fantasmas do nazismo, do fascismo europeu, dos fantasmas da reposição do nazismo, que são as ditaduras latino-americanas, né? E então os vultos no espelho dos Arnolfini, né? Naquela realidade
talvez mais branda, né, se pensarmos essa frase, a vida é mais dura do que a literatura, naquela realidade artística, naquela realidade também europeia, né, mas que se adapta ali de uma maneira meio caótica, para trazer um portal para o refrigerador da cidade do México, né? Eu tenho a impressão, nesses poemas, nessas duas ocorrências, se eu não me engano, do Espelho dos Arnolfini, que, então, isso serve um pouco para falar sobre realidade e representação. Aquele espelho seria uma espécie de símbolo de que a realidade se mantém na arte, na representação, e também a busca pelo desvendar dos crimes, né, e pela resolução, pela justiça social, se faz presente ali, escondida nesse espelho, que poucas pessoas vão conseguir ver o que está detectado ali, né? Tem ali então parece uma metáfora nesse sentido, né? Dos detetives que buscam e muitas vezes sem sucesso, né? Que buscam as evidências, os vestígios na cidade do México, na América Latina e na realidade por extensão, né? Por fim, é curiosa essa questão do Espelho dos Arnolfini, porque o Bolanho, ele gosta, é tudo amarradinho nesse livro, né? Então, primeira palavra, você citou a epígrafe, né, do Walden, The Bottom of the Night, né, é a epígrafe do livro, tudo é amarradinho. Então, começa com ressurreição, daí vai ter ressurreição no final. Só que essa questão do Espelho dos Arnolfini, ela é duplicada, ela é espelhada, mas logo no começo. É um espelhamento, não sei se eu estou sendo claro, meio assimétrico, assim. É uma coisa um pouco esquisita, mas me parece uma das linhas de força desse livro também. Eu fico bastante instigado que você tenha trazido essa questão, porque foi um dos pontos de curiosidade que eu tive, e eu vou voltar a refletir sobre esse ponto à luz de outros poemas do livro também. Tá bom? Então, mais uma vez, não sei se eu fui um pouco confuso aqui na resposta, mas me parece, então, ali uma metáfora de que o espelho seria uma representação da realidade dentro de uma representação pictórica, artística, que vale para a literatura também, e no espelho estaria o crime que nós, enquanto latino-americanos, precisamos esmiuçar, né, por uma justiça social que deve ainda ser realizada num contexto pós-ditatorial e de constantes ameaças ditatoriais que vivemos, né? Só um comentário micro rápido, como agradecimento à resposta do Gabriel. Eu fiquei pensando também nesse sentido, já não teria outra conexão com o Fábio, que talvez esse espelho seja um espelho que é a imagem clássica da representação, né, que devolve uma imagem, mas que estaria talvez fazendo um furo de real, que nem diria o Hal Foster, né? Os crimes desestabilizariam a integridade da representação ao imprimir o trauma social, talvez, né? Poderia ser uma leitura. Fábio, acredito que você queria comentar um pouquinho? Depois a gente... Primeiro, direcionado a Heloísa, tipo, esse trabalho que eu estava fazendo, como um todo, ele é muito abstrato, de certo modo, por lidar tanto com água viva, tanto com pintores extremamente abstratos, mas ele faz parte de um contexto maior, é muito baseado na leitura do Roberto Espósito, principalmente de dois livros, que são o Terza Persona, que eu acho que não está traduzido no Brasil, e o 2 está traduzido no Brasil, que o Espósito ele traz para a gente uma questão do paradigma biopolítico de que a pessoalidade está sendo destruída. Tipo, todo o sistema biopolítico se dá através do achatamento da pessoalidade. Tipo, todo sistema que se torna pessoa é um sistema de achatamento da subjetividade. Então, tratar com essa volta de um eu tão preponderante como, por exemplo, da Clarice, é tentar entender essa volta do eu, buscar esse eu de volta para a cena, entendeu? Tipo, não essa personalidade que seria, de certa forma, simplesmente um vazio
que é embutido na gente desde sempre, mas uma personalidade intrínseca, interior mesmo, que a gente vê, por exemplo, em Água Viva, e tentar entender essa subjetividade total e profunda, não acachapada pela sociedade. E ao André, a questão da tautologia, de exatamente mais ou menos o que o Didier Huberman traz, que parecem textos contraditórios um com o outro. O texto do Ralph Foster e o texto do Huberman parece que estão indo por lados opostos, mas o Huberman vendo além da superfície e o Ralph Foster trazendo a superfície e falando, tipo, realmente eu estou do lado do Frank Stella, tipo, o que eu vejo, o que você vê, o que eu vejo, o que eu vejo. Porém, os dois meio que encaminham em uma centralidade que é, tipo, o que está para o Ralph Foster na superfície é o eu daquele que faz, e o que quebra a tautologia por Huberman é exatamente o eu por trás daquilo. Quando a gente vê o cubo preto do Robert Smithson, a gente está vendo mais do que um cubo preto, a gente está vendo a subjetividade do Robert Smithson. Então, por Ralph Foster seria tipo, sim, você está vendo também a subjetividade do Robert Smithson, mas na ideia do cubo preto, não mais além do cubo preto. Então, tipo, com a Clarice seria mais ou menos isso em Água Viva. Tipo, a gente está vendo a palavra que é realmente a palavra. A gente está vendo a subjetividade da Clarice aparecendo ali nas palavras puramente. Acho que no final do meu texto eu cito uma parte de Água Viva que ela fala, tipo, estou escrevendo automaticamente para captar o instante que treme nas minhas mãos. Então, de certa forma, esse vazio de significado que gera essa tautologia de ser aquilo que realmente é, porém, um pouco além da tautologia, por ser a subjetividade transparecendo naquela obra, naquele momento. Então, tipo, é um eu que chega à superfície, que tenta raspar essa superfície e construir a subjetividade nela ou a partir dela. Obrigada, Fábio, muito interessante. E para a gente. André, você quer pontuar? Eu quero colocar uma pergunta para a Márcia. Para a gente encerrar, que eu achei muito interessante, achei muito bonito o seu trabalho com as vozes. E eu queria perguntar como esse tipo de intervenção performática, pensando na contemporaneidade, como você bem colocou, né, em 2021, como isso contribui para a reinterpretação contemporânea do romance, tão canônico, né, como Vidas Secas. Eu acho que ele torna o romance bem muito próximo e atual, né? Perceber essa questão das vozes, e que tudo tem voz. O silêncio ele é repleto de voz, os passos, né? Eu acho que é sentir também porque o Graciliano Ramos ele escreve como se fosse uma grande pintura. Então, ouvir, sentir a imagem e a pintura dos passos, do caminhar, da fogueira, né? E das vozes desses personagens, porque, na verdade, eles quase não falam, são eco. É perceber que existe vozes, né? Nessas narrativas. E as narrativas, essas vozes, elas enunciam, elas têm um dito ali, né? Tem um dito, né? Não estão dizendo, mas tem um dito, tem um sussurro e tem um grito. E é interessante perceber isso na atualidade, na narrativa, em especial essa em Vidas Secas, porque os personagens é o único livro que não está em primeira pessoa no Graciliano Ramos. Ele escreveu em terceira pessoa. E assim, observar e abstrair essas vozes desses personagens é perceber que existe uma voz, né? A voz da mulher é muito forte, porque a mulher que só fala com os animais é muito significativo isso, inclusive pensar o papel da mulher e na sociedade hoje, quais são as vozes das mulheres
E por onde percorre a voz das mulheres? Por onde está a voz do narrador? Do sertanejo, né? Do homem que pensa, eu sou um homem, eu sou um bicho. Né? E que aquilo vai ecoando. Né? Então, acho que abrimos os nossos ouvidos para a gente perceber tantas vozes naturais, né? As vozes que se dá pela natureza, e aí eu acho que os povos originários têm muito a contribuir isso, né? Eu acho que nós temos que começar a dar sentido e ouvir isso, tanto num toque poético, porque a poesia é isso, né? É parar e ouvir e sentir, né? As palavras, né? Onde estão essa poeticidade, né? A Célia Pedrosa ontem ela trouxe isso com muita riqueza, né? Falando dessa questão do rio, do som, da fluência. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso, a gente ouvir, né, essas novas narrativas, né, numa percepção de ouvir a vida, né, o pulsar da vida, mesmo naquilo que não está sendo dito, porque não está sendo falado, porque ali tem um dito, ali tem uma voz, e essa voz ela sussurra para chegar num grito. Isso é interessantíssimo, é um grande convite para a gente continuar pensando também o que a relação entre a literatura e as outras artes tem a nos dizer, né? E a continuar a caminhar as pesquisas. Então, eu agradeço a todos pela colaboração, pela partilha, e desejo boa sorte nas pesquisas próximas, que a gente possa se ver em breve. No nome da comissão, a gente agradece e já avisa que a gente está dando um pause agora para 16 horas, mas às 6h30 a gente vai ter a segunda mesa do dia, intitulada Para Além do Cânone 1, temos duas. Amanhã a gente discute a outra. Carlos, você pode interromper a transmissão. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gratidão imensa. Obrigado, boa tarde, pessoal. Tchau, obrigada. Tá, gratidão. Tchau.